prezados professores e colegas. Meu nome é Ana Paula e apresento o meu projeto interdisciplinar do curso de Engenharia Civil. Relatório técnico das atividades desempenhadas durante o estágio supervisionado, com o tema de fabricação de blocos de concreto simples para alvenaria. Este trabalho descreve a fabricação de blocos de concreto para alvenaria. Tal abordagem se relaciona com as atividades desempenhadas durante o estágio supervisionado, demonstrando os requisitos de produção conforme a ABNT-NBR 6136 de 2014 e os métodos de ensaio, conforme a ABNT-NBR 12118 de 2013, justificando a importância da normalização na produção de blocos de concreto e demonstrando as diferenças entre a produção industrializada e a produção em pequenas fábricas. O ciclo de sobrevivência do ser humano é marcado pela sua necessidade em proteger espaços em busca de abrigo, o que nos remota à pré-história. Assim, a arte de construir evoluiu por milhões e milhões de anos, como as nurags, construídas no período neolítico de 9.000 a 6.000 a.C. Como surgiram os primeiros blocos de concreto? Na Europa, os primeiros blocos de concreto surgiram no século XIX, que substituíram as pedras. Na Inglaterra, os primeiros blocos de concreto foram patenteados por Gibbs em 1850. Em Virgínia, Estados Unidos, J. Bresser iniciou a produção de blocos de concreto em escala industrial em 1904, usando máquinas vitroprensas automáticas. Já no Brasil, foi na década de 1940 que foram usados blocos de concreto para paredes de vedação, sendo que a normalização desse produto só foi feita em 1982, por meio da NBR 7173. Segundo a BNT-NBR 6136 de 2014, o bloco vazado de concreto simples é um componente para execução de alvenaria, com ou sem função estrutural, vazado nas faces superior e inferior, cuja área líquida é igual ou inferior a 75% da área bruta. As vantagens da aplicação do bloco de concreto: medidas mais uniformes, economia de material, já que a parede com blocos de concreto é mais plana que a do bloco cerâmico, dispensa chapisco e o revestimento de argamassa em alguns casos, possibilidade de se pintar diretamente sobre o bloco ou deixá-lo aparente, redução do tempo da obra, economia de 15 a 20% do valor da obra e utiliza-se menos blocos por metro quadrado, cerca de 12,5. Desvantagens da aplicação do bloco de concreto: menor conforto térmico, contribui com o aumento do peso da estrutura e maior absorção de água. Os materiais utilizados no processo de produção dos blocos de concreto. Os blocos de concreto são constituídos de uma dosagem racional de cimento Portland, agregados areia, pedrisco, pó de pedra e água. O uso de aditivos é permitido desde que atenda à BNT-NBR 11768 de aditivos para concreto e cimento Portland. Pigmentos também podem ser adicionados, desde que mantenham o requisito físico-mecânico. Equipamentos utilizados na produção de blocos de concreto, pelo método industrializado: silos alimentadores de materiais, dosadores, esteiras para alimentação dos misturadores, máquinas para a produção dos blocos, esteira de transporte dos blocos, área para cura e sistema de embalagem e paletização. Etapas da produção industrializada de bloco de concreto. Os blocos devem ser fabricados e curados por processos que assegurem a obtenção de um concreto suficientemente homogêneo e compacto, de modo a atender a todas as exigências dessa norma. Os lotes devem ser identificados pelo fabricante segundo sua procedência e transportados preferencialmente cubados ou paletizados para não terem sua qualidade prejudicada. O recebimento da matéria-prima. O cimento transportado por carretas chega à fábrica e é estocado em silos metálicos, enquanto os agregados graúdos e miúdos passam por cubagem antes de serem estocados. A granulometria dos agregados. Através do controle granulométrico e de homogeneidade, é verificado se os agregados estão ideais. Estes agregados devem ter dimensões máximas inferiores à metade da menor espessura das paredes dos blocos. A preparação do concreto. No processo industrializado, os materiais são transportados por esteiras até o misturador,
E o concreto é preparado conforme o tipo de bloco, estrutural, vedação, pavimentação e traço correspondente. A prensagem dos blocos de concreto. Após o preparo no misturador, o concreto é lançado na gaveta das vibroprensas. Uma operação realizada por correias transportadoras que levam a massa do misturador até o silo da máquina. Assim, os blocos de concreto tomam forma. Cura dos blocos de concreto e paletização. O processo de cura em uma indústria se inicia com o fim da prensagem. Então, os blocos são empilhados sobre pallets de madeiras e enviados à câmara de cura a vapor, através de empilhadeiras. Controle tecnológico. Após 2 dias, alguns blocos de cada lote são colhidos para teste de resistência à compressão, além de inspeções de dimensões, acabamento, espessura, tonalidade e integridade. Os testes são repetidos depois de 28 dias. A estocagem e embalagem. A embalagem ocorre quando os blocos já acondicionados nos paletes são levados para empilhadeiras, até o equipamento de disco rotativo, que permite plastificar com um filme de polipropileno, finalizando o ciclo produtivo dos blocos de concreto. Referente às dimensões dos blocos de concreto. Os blocos de concreto são componentes modulares de alvenaria, divididos em famílias, e interagem entre si através de dimensões coordenadas para execução de alvenarias com dimensões múltiplas do módulo, m igual a 10 cm, e seus submódulos, m dividido por 2 e m dividido por 4. Essas famílias são compostas por bloco inteiro, meio bloco e 1/3 de bloco, ambos utilizados na construção de juntas. Os blocos L e T são utilizados nos cantos e encontros das paredes. Os blocos compensadores A e B para ajustes de modulação. A NBR 7173 de blocos de vedação e a NBR 6136, blocos estruturais, foram unificados na NBR 6136 e esta norma prevê que os blocos são utilizados conforme suas classes. Classe A, com função estrutural para uso em elementos de alvenaria, acima ou abaixo do nível do solo. Classe B, com função estrutural para uso em elementos de alvenaria, acima do nível do solo. Classe C, com função estrutural para uso em elementos de alvenaria, acima do nível do solo. E classe D, sem função estrutural para uso em vedação de alvenaria, acima do nível do solo. Os blocos de vedação que são oferecidos nas variantes M20, M15, M12, M5, M10 e M7,5, todos pertencem à classe D. Já os blocos estruturais com as famílias M20 e M15 são classe A e B, e as variantes M15, M12,5 e M10 para a classe C, conforme a tabela a seguir. Segundo a ABNT, NBR 6136 de 2014, a espessura mínima de qualquer parede do bloco deve atender a tabela 01 a seguir, e a tolerância permitida nas dimensões das paredes é de 1,0 mm para cada valor individual. Os ensaios. Segundo a BNT-NBR 12118 de 2013, os blocos de concreto devem ser executados os seguintes ensaios: análise dimensional, absorção em área líquida, resistência à compressão, retração linear por secagem. Resultado e discussão. Após a análise das normas vigentes, a partir dos requisitos de fabricação e métodos de ensaio, é possível confrontar as diferenças do processo industrializado com o processo de fabricação, realizado no estágio supervisionado, em uma pequena fábrica. Essas diferenças são notadas nos blocos, equipamentos, processo de produção, estocagem e ensaios. Bloco vazado versus bloco com fundo. Segundo a evolução das construções pré-moldadas e a normalização apresentada, verificou-se que o bloco com fundo é ultrapassado, já que o bloco vazado permite construções modulares e racionais, que facilitam a instalação elétrica e hidráulica e diminuem os custos. O equipamentos. No caso da pequena fábrica onde foi realizado o estágio supervisionado, os equipamentos utilizados são betoneira, vibroprensa manual, pá de óleo e uma pá carregadeira antiga. O processo produtivo. A produção de blocos de concreto em fábricas de menor porte ocorre conforme a demanda, sendo prejudicada por equipamentos obsoletos e aliada a métodos caseiros. Como exemplos, temos a vibroprensa manual, pois sua compactação depende da força física,
limitando a compactação dos blocos e afetando sua resistência. Além disto, a alimentação manual exige um grande esforço físico, desperdiça material e apresenta uma baixa produtividade. Outro fator preocupante é o processo de curão úmida, que consiste em colocar os blocos ao ar livre e aspergir água. Isso faz com que os mesmos percam sua homogeneidade. A estocagem dos blocos de concreto em uma fábrica de pequeno porte também apresenta divergências, pois os blocos são empilhados em local destampado, sob pó de brita, deixando o terreno ligeiramente desnivelado, causando sobrecarga nos blocos inferiores e provocando fissuras e quebras, ou seja, desperdício e perca de qualidade. Ensaios. A Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, criou o selo de qualidade, que é uma garantia de que os produtos oferecidos ao mercado atendem às normas técnicas da ABNT ou de órgão similar de normalização técnica. E após a consulta ao site da BCP, no caso de fabricantes de bloco vazado de concreto na classe A, maior ou igual a 8 MPa, e classe B de 4 a 8 MPa, com e sem função estrutural, e classe C, maior ou igual a 3 MPa, sem função estrutural no estado de Minas Gerais, apenas 3 empresas recebem o selo, sendo a Bloco Sigma Limitada de Belo Horizonte, a Belojaf Contagem e a Construcom, Artefatos de Cimento Limitada de Pedro Leopoldo, o que demonstra o desinteresse no setor em seguir a normalização. Considerações finais. Após a elaboração deste trabalho, podemos afirmar que o confronto entre o processo produtivo de bloco vazado de concreto normalizado e o não normalizado é de suma importância para que, ainda no estágio supervisionado, seja possível identificar prejuízos de natureza econômica, qualitativa e de segurança, quando não se observa as normas vigentes. Verificou-se ainda que muitas fábricas são de pequeno porte e possuem pouca demanda destes produtos, impossibilitando o investimento e os custos burocráticos para executar o que é exigido em norma, obrigando que seus proprietários ajam dentro da informalidade, gerando uma concorrência desleal, pois o consumidor não é informado sobre as normas e acredita que todos os produtos são iguais, adquirindo de menor preço. Este ciclo vicioso desestimula ainda mais a certificação do setor. Por isso, é importante frisar que não bastam as normas e as leis, é necessário fiscalizar, educar e incentivar a construção civil e o funcionamento de empresas legalizadas através da redução de impostos. Obrigado a todos.